Galerinha, tudo bem? Amanhã vai ter vídeo novo, porque amanhã é aniversário de Vitória Vlogs. E aí vou gravar pra vocês a aventura que a gente vai fazer. Sim, gente, a gente vai fazer uma aventura. Gente, a aventura vai ser simples. Saindo e claro que a Vitória Vlogs que vai escolher o lugar, né? Então, amanhã, que é sábado, eu vou gravar pra vocês o passeio de Vitória Vlogs, mas eu não acredito que não inventei o presente pra ela. Por quê? Mas não se preocupe, inscritos da Vitória Vlogs. Eu vou comprar um presente pra ela, um chocolate da Garoto. Então, partiu!